Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Espero que este vídeo te encontre bem e que você seja grandemente edificado através da postagem da palavra que eu quero compartilhar aqui. Hoje quero fazer menção de uma palavra de Jesus Cristo, a qual escreveu o evangelista Lucas. No capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. O título diz: A mortandade dos galileus e a queda da torre de Siloé. Uma passagem que é difícil você ver alguém pregando sobre isso. Eu, pelo menos, não me lembro de ter ouvido alguém pregar. Está escrito: E, naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém? Que Deus nos abençoe pela sua graciosa palavra. O texto dessa semana é as armadilhas da comparação. E a armadilha porque todas as vezes que nós usamos de comparação, nós temos a forte tendência em pecar, em fazer injustiça. Porque todas as vezes que nós usamos da comparação, nós temos a tendência de fazer isso com quem é pior do que nós, ou pelo menos daquelas pessoas que nós achamos que são piores do que nós. É fácil você comparar sua vida com um bêbado da esquina que fica no bar caindo pelas sarjetas da vida. É fácil você, mulher, comparar a sua vida com a vida de uma prostituta que vende o seu corpo. É fácil nós compararmos a nossa vida com a do drogado na Cracolândia. É fácil nós nos compararmos com quem é pior do que nós. Mas essa não é a comparação que precisa ser feita. Quando nós devemos fazer comparação, não devemos nos comparar com os nossos pares, com quem está ao nosso lado, mas devemos nos comparar para fazer uma reta justiça com Deus. E quando nos comparamos com Deus, ainda assim, nós vamos nos achar devedores, vamos nos achar insuficientes, vamos nos achar, de certa forma, incapazes de fazer algo. E esse tem que ser o sentimento de incapacidade, de impotência. E não como foi de Lúcifer, que ao se comparar com Deus, quis ser como Deus. Serei como o Altíssimo. Porque quando você quer ser igual a Deus, você acaba sendo aniquilado, você acaba sendo deposto, você acaba sendo caindo da sua posição. Porque uma criatura não tem a capacidade de se igualar com o seu Criador. É a mesma coisa de um vaso querer ser igual o mestre artífice. Não há como comparar. Então, as armadilhas da comparação vêm em nossa vida muito naturalmente, mas nós precisamos tomar
muito cuidado com isso, ok? Jesus está discursando para uma grande multidão, nos diz o primeiro versículo do capítulo 12, quando você vai olhar aí em Lucas, e para os seus discípulos. E Jesus está falando sobre muitas coisas. O seu discurso, a sua pregação, a sua homilia, ele trata de diversos assuntos aí. Ele discorre sobre muitas coisas. Ele discorre sobre solicitude da vida, parábolas, sinais dos tempos, quando ele começa a discorrer sobre que aqueles que discernem se o tempo vai chover ou fazer sol, se haverá ventania ou tempo calmo, eles sabem discorrer e discernir sobre isso, mas essas mesmas pessoas não sabem discernir sobre justiça. E é claro que Jesus fala isso, e isso é notório porque justiça é algo muito difícil. Eu costumo dizer que justiça é o atributo comunicável de Deus mais difícil de imitar. É difícil imitar a justiça, justamente por causa da armadilha da comparação que eu falei no começo. Então Jesus está discorrendo sobre isso. Então ele começa a falar aí no final do capítulo 12 sobre juízo, sobre sentença, sobre meirinho, sobre guarda, sobre juiz, sobre magistrados, sobre pena e sobre condenação. Ele fala tudo isso aí no finalzinho do capítulo 12. E esse assunto é um assunto que a maior parte de nós não gosta de ouvir. A maior parte de nós não gosta de ouvir sobre juízo, sobre condenação. E é sobre isso que Jesus está tratando. E então, quando Jesus está terminando o seu discurso, ele é interrompido por algumas pessoas, já aí dentro do escopo que nós lemos. Algumas pessoas o interrompem, porque elas não estão gostando daquele discurso de juízo. Então elas dizem: ô mestre, por falar em juízo, por falar em condenação, o senhor viu o que aconteceu com aqueles galileus que foram sacrificar no templo? E que, estando sacrificando, ou seja, no decorrer do sacrifício, Pilatos mandou que a soldadesca fosse lá e os matasse. E o sangue deles se misturou com o sangue dos animais que eles estavam sacrificando. O senhor ficou sabendo dessa história? Ou seja, isso era notório, foi algo que aconteceu naqueles dias. Joséfo não relata isso e nenhum outro escritor judeu, somente a Bíblia Sagrada, somente o texto sagrado aqui em Lucas. Mas era uma história notória para todos. Era um evento que tinha acabado de acontecer. Esses homens, com certeza, eles infringiram a lei romana, e foi por isso, alguma lei romana, e foi por isso que Pilatos mandou que se matassem. Eles eram súditos de Herodes, galileus, mas estavam em Jerusalém, sob a autoridade de Pilatos, e Pilatos os mandou matar. A gente sabe, através dos evangelhos, que havia uma rixa, que Pilatos e Herodes não se falavam. E de que, será que foi por conta disso? Não sei. Mas fato é que quando Jesus foi crucificado, os dois reataram a amizade, voltaram a se falar. Fato é que esses homens morreram. E o que esses caras que interromperam o discurso estavam querendo dizer é que esses homens que morreram, esses galileus, eles devem ter cometido um pecado muito grande para morrer, não é mesmo, Jesus? Porque justamente quando eles estavam sendo perdoados pelos seus pecados, que é isso que o sacrifício representa,
um animal vai morrer para que eu possa estar limpo. Justamente quando eu estava recebendo perdão dos meus pecados, o soldado vem com a espada, enfia ela na minha barriga e eu morro. Então, Jesus, esses caras devem ter cometido um pecado muito grave, não é mesmo? Esses ouvintes estavam pensando que Jesus ia dormir no barulho deles. Eles só se esqueceram de um detalhe. Jesus não passa pano. Jesus não se omite. Jesus não finge que não viu. Jesus não faz vista grossa. Jesus não alisa. Então, Jesus fala para eles: vocês acham mesmo que esses galileus eram mais pecadores do que as outras pessoas? Ou do que vocês? Por terem sofrido dessa maneira? Eles não são piores do que vocês. Vocês são iguais. Se vocês não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Jesus corrige a justiça ou a injustiça deles. Porque eles estavam se comparando com pessoas que eles achavam que eram piores do que eles. Então Jesus corrige esse erro. Vocês não são piores. Eles não são piores do que vocês. Vocês são todos iguais. Nós precisamos saber que nós crentes não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores do que as pessoas do mundo, no sentido estrito de falar de pecado. Essa semana eu escutei um pastor dizendo que muitos incrédulos, muita gente de bar, acha nós crentes arrogantes, acha nós crentes presunçosos, que nos sentimos melhores do que eles. E em parte eu acredito que seja verdade. Mas a gente precisa aprender que essas pessoas, apesar de pecadoras, e nós também o somos, elas são dignas de respeito, são dignas de que nós as escutemos, são dignas de um bom dia, de um boa tarde, de um boa noite, de um como vai você. A diferença entre nós e elas é que nós fomos lavados, é de que nós fomos comprados, é de que nós fomos aceitos na família de Deus. Mas isso não nos transformou em impecáveis, ou seja, aqueles que não podem pecar. Continuamos pecadores, mas agora pecadores remidos, agora pecadores redimidos, agora pecadores que não são mais criaturas, mas filhos de Deus, através da adoção de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário. Jesus, continuando para corrigir esta injustiça, Jesus agora tem mais a dizer. E Jesus pega um outro acontecimento da época. E Jesus então começa a dizer: vocês sabem da notícia aí, que está saindo em todos os lugares, sobre o episódio da queda da Torre de Siloé? Torre de Siloé que ficava lá, vocês lembram do tanque de Siloé? Pois é, esse tanque de Siloé tinha uma torre. E essa torre foi construída com algum propósito, não sei qual, mas essa torre, não sei se mal construída, não sei se pela ação do tempo, ou por um outro motivo qualquer, um terremoto, ela caiu. Ela não aguentou, seus alicerces não aguentaram. E a sua queda provavelmente foi durante o dia. E pegou 18 pessoas desprevenidas que estavam passando perto dela. E caindo sobre essas 18 pessoas, as esmagou e as matou.
Ficaram sabendo disso? Sim, mestre, soubemos disso. É notícia em toda parte. Então, vocês acham que essas 18 pessoas que morreram com a queda da torre, que foram esmagadas, que tragédia, que lástima, logo naquela hora foram passar debaixo da torre, é porque realmente tinham que morrer, é porque realmente chegou a hora. Vocês acham isso? Vocês acham que elas eram mais pecadoras? Essa torre ficava em Jerusalém. Pode ser que na primeira história o judeu de Jerusalém, de Judá, falava: tinha que ser com Galileu mesmo para acontecer uma tragédia dessa. Nós não, nós somos filhos de Abraão. Jesus conta a segunda história sobre Jerusalém, sobre cidadãos de Jerusalém, sobre filhos de Abraão. E não adiantou nada. Os cidadãos de Jerusalém, os filhos de Abraão, aquela linhagem suprema, morreram esmagados com uma torre. E Jesus fala: vocês acham que eles eram piores do que todos os outros moradores de Jerusalém? Do que todos os filhos de Abraão? Do que todos os crentes? Não, disse Jesus. Mas se vocês de igual modo não se arrependerem, de igual modo vocês vão perecer. De igual modo vocês vão morrer. A gente acha que as coisas acontecem porque tem que acontecer, ou como no filme Premonição, pode ter gente que seja capaz de enganar a morte. Fato é que coisas boas e ruins acontecem com todos nós todos os dias. Coisas boas e ruins acontecem com gente boa e com gente ruim. Cânceres são gerados em corpos saudáveis, atletas, ímpios, alcoólatras e em corpos de crentes também. Tragédias acontecem em famílias ímpias, assim como acontecem em famílias cristãs. Calamidades abatem gente ateu, que não acredita em Deus, e abatem também tementes a Deus. Acontece em todo lugar, acontece em todo mundo, com todo mundo. A tendência de comparação vai fazer com que nós cometemos injustiça. Mas se os nossos olhos estiverem postos em Deus, admirando a sua soberania e a sua grandeza, nós estaremos sempre debaixo do seu poder, da sua soberania e da sua graça, que é o favor imerecido. Nos colocaremos sempre como dependentes de Deus, que é o que nós somos. Dependentes. Dependentes. Independente do que aconteça, somos dependentes. Pode vir coisas boas e coisas ruins, somos dependentes. E assim nós saberemos discernir a reta justiça. Porque a Bíblia diz que se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Portanto, é muito difícil imitar o atributo divino da justiça. O melhor a se fazer é evitar as armadilhas da comparação. É se colocar na dependência de Deus. É fazer um mea-culpa. Eu sou culpado, Deus. Eu sou devedor. Eu não quero me comparar com ninguém. Eu não quero me comparar com as outras pessoas.
principalmente com quem é pior do que eu, ou com quem eu acho que é pior do que eu. Eu quero me aproximar de ti, eu quero me comparar contigo e saber que com isso eu sou dependente, que eu não consigo, que eu não posso, que eu não tenho, que eu não sei. E quando nós somos dependentes de Deus, as coisas agem ao nosso favor, quer sejam elas boas, quer sejam elas ruins, porque Paulo diz que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não quero me comparar a ninguém, pois sei e discerno que sou um devedor, que sou um injusto, que sou um mendigo espiritual, que carece da graça divina. E que Deus tenha misericórdia de mim, e Ele tem. E que Deus tenha misericórdia de você, e Ele tem. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.